A graça e a paz, amados pastores, estamos no penúltimo capítulo, capítulo 23 sobre Apocalipse. Esse vai ser um capítulo maior, o último capítulo vai ser curtinho, tá? Sobre Apocalipse. Bem, sobre Apocalipse, o local que foi escrito ali foi na ilha de Patmos, tá? Que ela é uma ilha rochosa que fica ali a 65 quilômetros, né? Ao sudoeste de Éfeso, né? Ali situado ali no Mar Egeu, tá? Sobre o autor, sobre o autor existem controvérsias, tá? Por exemplo, ali no século II, por aqueles grupos, os Alongoi, né? Ele acreditava que quem escreveu o livro de Apocalipse foi Cerinto, né? Outros grandes pais da igreja, como Tertuliano, ele é o que? Ele é ocidental, né? Ele é o pai da teologia ocidental, ali de fala latina, né? Aí nós temos também Orígenes, tá? Também, né? De fala latina. Aqui nós estamos falando o quê? Da escola de Alexandria, né? Só para a gente ter uma situação, né? Porque a escola de Alexandria, né? Que ela tinha aquela interpretação alegórica. Isso é muito importante aqui sobre o livro de Apocalipse, né? Começou ali pelo primeiro, né? O que fundou a igreja ali, Páton, né? Se não me engano, e depois veio Clemente, né? Clemente de Alexandria, não Clemente de Roma. Clemente de Roma, estamos falando o quê? Lá dos pais apostólicos, né? Aqui nós já estamos nos polemistas, né? Então aqui é Clemente de Alexandria, né? E depois, por fim, Orígenes, né? Foram os diretores da escola de Alexandria. E aí eles, né? Assim como Hipócrito, ele atribui a autoria de Apocalipse não a João, né? Por vários motivos, pela diferença teológica, pela diferença estilística, pela ausência da reivindicação apostólica, tá? E hoje em dia esse dilema volta de novo sobre a autoria joanina, tá? Mas o autor, ele acredita na autoria joanina, ele vai dar 4 possíveis datas, tá? Foi ali durante o imperador Cláudio, ali entre 42 e 54, ou na perseguição de Nero, ali entre 54 e 68, ou na perseguição de Domiciano, entre 81 e 96, e esse período é que o escritor acredita, entre 81 e 96, na perseguição de Domiciano. E aí a quarta teoria é entre 98 e 117, mais tarde, né? Ali por Trajano. Trajano aqui foi aquele que deu aquela perseguição a lá Trajano, digamos assim, né? Naquela carta que até hoje tem aí salvo, né? Que ele escreveu para o imperador Plínio, que ele diz o seguinte, ó: eu trato o cristão o seguinte, eu deixo ele de boa. Se alguém o denunciar, eu vou lá, o prendo, castigo, mato, enfim. Mas se ninguém denunciar, ele vai viver sua vida normal, né? Então você era cristão, você só não podia ter um vizinho invejoso, né? Porque se denunciasse, você estava em situação complicada. O livro, né? Ele é dividido ali nos primeiros 20 versículos, no prólogo, onde ele vai endereçar a carta, onde ele vai mostrar a visão do Cristo glorificado, ele vai dar uma rápida introdução, vai dar uma saudação, depois vai ser as mensagens às 7 igrejas, que vai do capítulo 2 ao capítulo 3, lembrando que a 7 igreja, ele fica ali na Ásia, né? Ali naquela província romana, e ele é tipo um arco, é tipo o sentido mesmo de navegação, né? Que se eu não me engano ali, ó, nós começamos ali, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então essas são as ordens, né? E o padrão dessas cartas, ela segue um modo, né? Que vem a saudação para o anjo ou mensageiro da igreja, depois uma descrição do Cristo ressurreto, depois ele dá um elogio, né? Todos recebem elogio? Todos, menos uma, né? Que é a igreja de Laodiceia, aquela igreja que não é quente nem frio. Lembrando que esse quente e frio, na verdade, ele estava fazendo uma comparação com as águas que vinha, né? Água quente ali com a água fria, chegava em Laodiceia morna, né? Aí ele também faz uma crítica, todos recebem uma crítica, menos a igreja de Filadélfia e Esmirna. Aí ele tem uma advertência, na sexta ele tem uma exortação, essa exortação sempre vinha com quem tem ouvido ouça, né?
o Espírito diz a igreja e tal. E a última é a promessa, era esse o contexto. Aí depois ele vai mostrar a visão do céu, capítulo 4 até a meada ali do capítulo 5. Depois os 7 selos, né? O primeiro selo ali é a vitória, o segundo é a matança, o terceiro é fome, o quarto é morte, o quinto é os mártires, 6 é catástrofes naturais. E o sétimo ali, lembrando que entre o sexto e o sétimo, nós temos a visão de 144 mil, das 12 tribos, né? O céu em silêncio. Aí no sétimo selo nós temos as trombetas. Aí começam os 7 trombetas, capítulo 8 até o capítulo 11. Primeira trombeta ali, as trombetas está relacionada a calamidades, né? Aí tem a primeira trombeta ali, saraiva e fogo. A segunda, montanha atirada ao mar. Aí terceira, estrela do céu cai. Quarta, mudança dos astros. Quinto, gafanhoto, destruidores. Sexto, exército conquistador. E no sétimo nós não temos uma calamidade, um acontecimento específico, né? Mas nós temos aquelas 2 testemunhas que morrem e é ressuscitado e louvam a Deus, né? Em triunfo e juízo. E aí no sétima trombeta nós temos o que? 7 sinais relevantes, que vai do capítulo 12 ao 14, né? O primeiro é a mulher que dá luz a um filho. 2 é a guerra, uma guerra dos céus entre Miguel e o dragão. O terceiro é a guerra primeiro nós temos uma guerra no céu entre Miguel e o dragão, e depois nós temos uma guerra na terra entre Satanás e a mulher e o seu filho, né? A mulher que deu a luz ao filho. Quarto, adoração mundial, a besta que emerge do mar. 5, o domínio mundial da besta. 6, louvor ao cordeiro pelos 144 mil das 12 tribos. 7, a ceifa da terra feita pelo filho do homem, né? E o septo são os 7 selos e as 7 trombetas, né? Toda vez que falar de septo, ele está fazendo referência aos 7 selos e às 7 trombetas. E aí, no sétima trombeta, nós temos o derramamento das 7 taças, né? Que vai do capítulo 15 e 16, que é 1, feridos. 2, transformação do mais sangue. 3, água doces em sangue. 4, um calor escaldante, parece o calor daqui de Manaus. 5, destruição da região controlada pela besta. 6, drenagem do rio Eufrates e o Amagedon. E o sétimo, destruição total da terra. Eis que viu o novo céu e a nova terra, né? Aí depois disso vai falar sobre o triunfo de Deus, capítulo 17 e 20, e o milênio, né? Lembrando que no milênio, a gente vai falar daqui a pouco aqui um pouco sobre Lade, porque ele cita aqui, mas o Lade, né, ele fala que em nenhum momento, né, existe uma deixa eu ver aqui, Apocalipse não expõe em nenhum lugar a teologia do reino milenar, tá? Então isso aí lá está na nossa biografia, é citado pelo escritor, né? E ele fala que em nenhum momento Apocalipse faz referência ao reino milenar, tá? Aí depois viu o novo céu e nova terra, e depois o fim, né? O epílogo, que é o capítulo 22, tá? Destinatário às 7 igrejas, que abrange quase um terço das igrejas da Ásia Menor. Composição interessante, tá? Porque tem gente que se enquadra ela no livro apocalíptico, outro se enquadra em profecia e outro em carta. Cuidado, Apocalipse, apesar do nome, ele não se enquadra diretamente no gênero apocalíptico. Inclusive, Osborne, quando ele vai falar sobre o gênero, análise de gênero, e vai falar sobre Apocalipse, ele cita Lade, né? Ele fala o seguinte: conforme Lade, o gênero melhor para enquadrar Apocalipse é o gênero profecia apocalíptica, né? Porque ele diz que há um pouco de profecia e um pouco de apocalíptica, tá? Então, segundo Osborne, o gênero profecia apocalíptica. Segundo Lade, foi ele que trouxe essa teoria, é um gênero profecia apocalíptica. Entretanto, o nosso escritor, ele traz uma outra teoria. Ele diz que, na verdade, o gênero da carta é um gênero, cadê que eu anotei aqui? Cadê?
É, pá, pá, pá. É, ele tem aqui a definição dele aqui, ó. Ele fala assim, ó. Para o escritor, a melhor classificação seria encararmos Apocalipse vendo o livro como uma profecia cunhada no modo apocalíptico e escrita na forma de carta, entendeu? Ou seja, o gênero dele, o livro é uma profecia com cunho, certo? Apocalíptico, mas escrita em forma de carta. Então, na verdade, ele tem os três gêneros, né? Aí ele fala por que não pode ser o gênero apocalíptico. Não pode, tira isso da cabeça de vocês. Tanto Osborne, quanto Lade, quanto o nosso livro que nós estamos estudando, ele não classifica como gênero apocalipse. Tá? Osborne já no começo, ali, quando ele vai falar sobre apocalipse, gênero apocalíptico, ele já tira apocalipse de carta. Primeiro por quê? Porque as obras apocalípticas são obras pseudônimas. E o livro de Apocalipse não é. Ele tem mensagem por visão, ele usa simbolismo, ele contrasta o mundo presente com o vindouro, aguarda o livramento no futuro próximo, né? Então o autor não a classifica como gênero apocalipse, tá? Ok. O que mais que a gente pode falar aqui? O cânon, ele foi rejeitado. Outra coisa aqui, o cânon foi rejeitado pelo grupo Alogói, como eu falei, né? No Concílio de Laodiceia, em 360, não reconheceu como canônico. O livro é omitido nas edições mais antigas ali do cânon siríaco, né? Lutero relegou a uma posição secundária no Novo Testamento. Isso, Apocalipse é canônico, mas ele é secundário aí, ele é um segundo plano, tá? O texto de Apocalipse dispõe de um número bem menor de manuscrito do que qualquer outro livro do Novo Testamento. E isso é até importante porque, como Herávio de Roterdã, lá no Renascimento, ali, né, no humanismo, melhor dizendo, né, esse período, né, mas ele é classificado como humanístico. Ele foi ad fontes, né, ele foi botar as fontes e ele foi traduzir os originais. Então, todos os livros ele traduziu, mas o livro de Apocalipse foi o único que ele traduziu com base na Vulgata, ou seja, ficou ipsiliteris, né? E quando ele traduziu as outras obras, ele viu que muitos textos estavam diferentes da Vulgata, e aí gerou uma confusão na época ali, que explodiu na Reforma, né? Como o sacramento, né? Que na verdade a tradução seria mistério, como Maria a graciosa, né? Maria a cheia de graça, e aí a portadora da graça, né? A tradução da Vulgata, e ele traduziu como Maria a graciosa, né? Enfim, e Apocalipse, por ter poucos manuscritos, ele teve que usar como fonte a Vulgata, tá? Aí nós temos 4 maneiras de interpretar a Bíblia, como fala o nosso escritor. Lade também fala isso, Osborne também, que é a preterista, né? Que é uma abordagem histórica contemporânea. O que ela fala? E é mais como hoje em dia, essa interpretação preterística, né? Ela insiste que as visões de João sugerem e tratam de acontecimentos da própria época de João, né? O símbolo da visão refere-se a todas as pessoas, países e acontecimentos do mundo da época. E que o propósito de João é mostrar aos seus leitores como Deus está na iminência de trazer juízo sobre aquele mundo que está oprimido. Então, preterista, ou seja, passou. Tudo que João escreveu já passou. A abordagem histórica. Vários movimentos da Idade Média surgiram em meio à convicção de que o milênio estava para começar. Em apoio às suas crenças, viam em Apocalipse um esboço da história da época de Cristo até os seus próprios dias, em abordagem popular dos reformadores. Isso é muito usado pelas igrejas reformadas, né? Que ele linka Apocalipse com acontecimentos históricos, né? Nero, as cartas, assim ele vai vindo, né? A abordagem futurística, que diz que tudo vai acontecer ainda, né? E tem a abordagem idealista, né? A abordagem idealista, alguns estudiosos estão convencidos de que estamos num caminho totalmente errado
ao tentarmos indicar os acontecimentos escritos na visão de João. Na abordagem idealista, vou resumir aqui, sem ser com as palavras do nosso escritor, a idealista ele fala o seguinte: não, o Apocalipse foi escrito apenas como um ideal, ou seja, aquilo ali não tem uma simbologia no passado, nem no presente, nem no futuro. Ela apenas traz uma mensagem. Qual é a mensagem? Que no final o bem vence, que no final o mal perderá, que aquele que serviu a Deus vencerá, né? Aí até aqui, ó, lá ele vai trazer melhor sobre isso aí, só que ele traz, até que é idealista, né, ó, é apenas símbolo dos poderes espirituais a todo mundo, né? Ele traz a interpretação futurista extrema. Aí aqui é bom anotar, isso aqui não é o nosso escritor, mas é Lade. Ele fala que a futurista extrema é também a dispensacionalista, o dispensacionalismo, muito adotado pelas igrejas da Assembleia de Deus, né? E algumas igrejas pentecostais, né? É o ponto de vista que se tornou profundamente arraigado a muitas igrejas evangélicas. Inclusive, o dispensacionalismo é usado para aquele livro Deixado para Trás, né? Que diferencia, né, dois planos divinos distintos, um plano para Israel e um plano para a igreja. Então a principal característica do futurismo extremo é isso, é que existe um destino para Israel e um destino para a igreja, né? E a futurista moderada, né, ela é aquilo que eu falei, né, que ela vê, com exceção das 7 cartas, ela vê os acontecimentos para o futuro, né? O dispensacionalista, ele interpreta todo o plano de Deus em 7 dispensações, né? Então é isso aí. Eu acho que era isso aí que a gente tinha para trazer para vocês hoje, tá? E aí, mais detalhes sobre o livro de Lade, nós temos aí uma aula só sobre Lade, tá? E temos também aí aulas sobre Osborne, tá? No mais é isso aí, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.